O Multiponto de hoje apresenta uma análise sobre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS. Entre as obras escolhidas está o livro Porteira Fechada, que faz parte da trilogia do Gaúcho a Pé, escrita por Ciro Martins. Publicado em 1944, Porteira Fechada retrata uma face diferente do gaúcho, a do trabalhador que substitui a vida no campo por uma vida marginalizada na cidade. Existem muitos escritores que eu chamaria de escritores construtores de imaginário ou até de mitos, e outros que têm uma tarefa mais dura, mais árdua e às vezes até mais ingrata, que são os desconstrutores de mitos. E o Ciro Martins está nessa categoria. Entre os tantos livros que ele escreveu está a chamada Trilogia do Gaúcho a Pé. E essa trilogia do Gaúcho a Pé, ela não conta a história do gaúcho centauro dos pampas, a cavalo, feliz, em grandes batalhas. Não, ela conta a história do êxodo rural. Ela conta a história do gaúcho que perde seu lugar no campo e precisa migrar para a periferia das pequenas cidades e viver em condições sub-humanas. Então, uma história triste, uma história melancólica, uma história que nos pega a contrapé. O Ciro, ele faz uma literatura dura, e essa literatura é feita para causar uma certa resistência. O negócio não é tão agradável assim, né? Então, uma coisa que eu sempre digo para os alunos é assim: se você está querendo queimar o livro do Ciro, né, a cada 20, 30 páginas, você está sentindo aquilo que o Ciro também queria que tu sentisse, né? Por quê? Porque não é para ser agradável, é para mostrar esse processo de, poxa, existe o pobre, existe o desvalido. Porteira Fechada é a gente poderia dizer assim, o atestado de óbito de uma cultura, de uma época, de uma maneira de viver, de pessoas que vão ser expulsas do seu habitat, do seu imaginário, que vão inchar as periferias dessas pequenas cidades e que, obviamente, não vão encontrar saída, a não ser no apodrecimento pessoal, na miséria, no alcoolismo, no roubo e, por fim, vão morrer nesse estado. O Guedes, ele é impelido a essa condição um pouco pela ganância, um pouco pela modernização, um pouco, né, e é um livro cheio de contraste, porque ao mesmo tempo que existe uma modernização que vai fazer a aglutinação dos campos, a forma de pecuária ainda é tradicional, e é justamente por isso que eu preciso daquelas terras para botar o gado em invernada. Então, o Ciro está mostrando realmente isso, mostrando que existe todo um outro lado do Rio Grande do Sul que não é grandioso, que não é valoroso, que não é digno, ou que pelo menos não nos causa aquele sentimento de orgulho de sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. O Ciro teve essa capacidade de olhar o seu mundo, de descrevê-lo, de sentir as dores dessas pessoas e traduziu isso com perfeição, com uma linguagem absolutamente simples. Ciro Martins, a não ser um outro termo mais, digamos assim, do jargão, enfim, do vocabulário da campanha, qualquer um lê e não tem dificuldades. Estrela da Vida Inteira reúne a obra completa de Manuel Bandeira. Poeta dono de um estilo único, Bandeira era mestre em retratar com lirismo a vida cotidiana. Machado de Assis também publicou poesias no início de sua carreira, porém se tornou consagrado por seus contos e romances. Pai contra Mãe, O Caso da Vara e Capítulo dos Chapéus são os contos selecionados como leituras obrigatórias para o vestibular da URGS. Casos selecionaram pegando duas esferas. Uma esfera, de novo, o problema da escravidão, que é, primeiro, que é o caso da vara, o segundo, Pai contra a Mãe, e um outro que pega o cotidiano, e uma preocupação que o Machado tinha muito intensa, que é o cotidiano das personagens femininas, né, das mulheres no século XIX, no Rio de Janeiro especificamente. No caso da escravidão, eu acho que tem um dado muito legal, assim, o modo como o Machado faz isso, ele não é panfletário. Pegar só o caso da vara, para dar o exemplo, a gente tem um jovem, que é o Damião, que foge da determinação do pai, né, da ordem do pai, que queria que fizesse seminário. Então ele foge do seminário e ele pensou, onde é que vou me abrigar? Ele vai para a casa da amante do padrinho, que é o João Carneiro. Assim, a Rita, ela é descrita como uma pessoa muito bonachona, muito cordial, que ao mesmo tempo é gentil, mas quando braba, é braba como o diabo. E aí essa personagem tem uma peculiaridade, né? Ela é muito forte. E o que ela faz? Ela, para se sustentar, ela junta crias. Isso é um modo. Tem uma massa de escravas anônimas, não são nomeadas, é um grupo,
E ela ensina, se não me engano, é bordado, crochê. E o Damião pede proteção para ela. Num desses momentos, ele está lá, entretido e entretendo assim, a Rita, ele conta uma piada. E essa piada provoca riso de uma das escravas. E assim a Rita diz, Lucrécia, né? Se tu não acabar o trabalho até o final do dia, tu vai para a vara. Nesse momento é um dado que eu acho que isso é a genialidade do Machado. Aquela massa de escravas, tem uma que fica individual, ela ganha nome próprio, ela vira Lucrécia. Quando ele vê no final que ela não cumpriu a tarefa e vai ser punida, ele pensa, pô, eu não resolvi o meu problema ainda, o João Carneiro está negociando com meu pai, mas vai resolver só no dia seguinte. Né? Se eu entregar a vara para assim, a Rita, ela pegou a Lucrécia para castigá-la, eu vou perder a minha proteção. Se eu não entrego, eu perco e volto para o seminário. E se eu entrego, ela me protege. Então isso é um conflito que é internalizado, quer dizer, se eu vejo a situação cruel da escravidão, não é uma questão só retórica de dizer como é cruel transformar alguém num objeto, num bem semovente. É cruel ver como essas relações sociais mesmo, elas são internalizadas por um princípio de negação do outro. O Machado, ele, num momento, ele vai lá e faz um violentíssimo texto contra a escravidão, que é o pai contra a mãe, quer dizer, e dizendo coisas assim, os negros eram escravos e muitos não gostavam. Olha a ironia desse negócio. Apanhavam e muitos não gostavam de apanhar, sabe? Ou seja, ele começa descrevendo o tipo de ferramenta, de instrumento que se vendia livremente nas ruas para aprisionar a boca para o cara não beber cachaça, porque afinal cachaça era o mal, ou para o cara não poder olhar para trás, ou para o cara não poder sair de casa, ou para o cara não poder caminhar. Como se fosse, assim, vendido numa lojinha aqui na Rua da Praia, em 1870, sei lá, como uma coisa corriqueira. Então, acho que ele denuncia ali o absurdo do negócio, tornando ele mais corriqueiro do que ele já era. O conto tem uma sutileza que é pai contra mãe, né? Não usa o pai contra a mãe, não é... Dá uma ideia de família, né? O conto está na coletânea inicial, que é Relíquias da Casa Velha. Ele é do último livro de Contos do Machado, então parece que a escravidão está lá atrás. E aí tem um confronto, parece em família, mas é um confronto entre um homem lutando para ser pai e uma mulher lutando para ser mãe, a escrava fugida que é a Arminda. E aí esse confronto se dá porque o Cândido, né, tem que botar o filho na roda, porque não tem dinheiro, na roda dos enjeitados, se desfazer do filho. Né? Ele é um pai que tem que se desfazer da paternidade para virar um homem, tudo que ele desejava. E aí ele encontra essa escrava que é a chance dele ficar com o filho e continuar como pai. E aí o Machado até apela para um certo melodrama para intensificar. A sutileza, eu acho que tem várias sutilezas, né? A sutileza é que o Cândido Neves, ele pega uma escrava que é uma mulata, uma mestiça, né? Então, assim, já tem uma ideia de sangue branco. Então tem uma espécie de fatalidade. Vários outros mulatos nasceram livres, ela nasce escrava. E a violência é desmedida, assim, o modo como ele a arrasta, né? E ela vai abortar. Ela pediu por tudo mais sagrado, se ele tivesse um filho, que deixasse ela livre porque ela estava grávida. Mas a violência é desmedida, ela acaba abortando na porta do senhor, que casualmente, assim, meio solto, assim, meio sem... solto mesmo, ele entrega 2 notas, displicentemente é a palavra, 2 notas de 50 mil reais, inteirando, né, a recompensa. E a violência acontece de tal modo que as pessoas olham, veem, mas seguem a rotina. No capítulo dos chapéus, a figura da Mariana, ela é espantosa. Ela quer todos os objetos nos seus lugares, tudo no seu, né, na sua devida posição, inclusive a bagunça do marido no escritório, tudo no seu lugar. Pai que instigou para que ela pedisse para o marido trocar o chapéu baixo por um chapéu alto, porque aquele chapéu baixo não mostrava dignidade. E aí todo o traço está num detalhe, que é a questão da moda e a forma como se aparece para os outros. Só que ela é humilhada pelo marido. O marido humilha em regra, faz uma ironia, né, dizendo que ele não escolheu o chapéu, mas foi escolhido como destino. E ela é humilhada. E aí tem uma expressão que é bem a posição feminina naquele momento ali, no caso da Mariana. Que ela entendeu que foi humilhada, ela sentiu que foi humilhada, mas não compreendeu uma palavra do que ele disse. Então tem uma cisão entre a esfera da percepção intuitiva, emotiva, e a esfera do entendimento e da consciência. E essa humilhação que leva ela a sair de casa, ela procura a amiga Sofia, vai para a Rua do Ouvidor, vai à Câmara dos Deputados, e lá pelas tantas ela começa a mudar. Ela começa a pensar assim, puxa, será que não sou eu o problema? E ela depois, no final, chega a achar que o marido tem razão, e quando ela fez toda a viagem, ela volta para casa e acha que o marido tinha razão.
E aí, o final tem um lado patético, né? Que o marido volta com um chapéu novo e aquilo é como se fosse uma página de Voltaire no meio da moreninha. Então, é uma ironia que ela não consegue aceitar. E aí pede para que ele fique com o mesmo chapéu de sempre. Bandeira tem uma convicção e uma descoberta que o Machado jamais faria. O Machado implica distanciamento, que é descobrir poesia na vida cotidiana, né? Descobrir lirismo na vida cotidiana. Olhar para um objeto trivial, um gesto, e dizer que aquilo ali representa uma condição humana de sofrimento e aprendizado. Olhar para meninos na Carvoeiro, descobrir poema. Olhar para balãozinhos, descobrir poema. Na Rua do Sabão, descobrir poema. Quer dizer, ele descobre poesia onde a gente vê só a rotina, né? Onde a gente vê a coisa prosaica, comum, ele vai lá, desencava um poema, tem um alumbramento. A Estrela da Vida Inteira é uma obra que reúne todo o fazer poético de Manuel Bandeira, desde a primeira, publicada em 1917, que é Cinza das Horas, até a última, já ele está bem velho, quando ele publica Estrela da Tarde. E na Estrela da Vida Inteira, então, foram reunidos os 10 livros de poesia do Bandeira, e é um verdadeiro testamento poético do autor. Há uma coisa em comum em toda a obra de Bandeira, que é a temática. Então, Bandeira sistematicamente volta aos temas da infância, do amor e da morte. É interessante essa aproximação que ele faz da infância com a morte. Então, está desde Cinza das Horas e vai se manter até a Estrela da Tarde, inclusive, talvez por ser a última, ele já está bem velho quando ele escreve, a morte vai ser um tema muito recorrente, mas sempre ligado à ideia de infância. Então, são esses 3 grandes temas que marcam a obra de Bandeira. Agora, por outro lado, a obra dele também se caracteriza por um uso intenso de ironia, humor, muito melancólico, se é que a gente pode falar desse paradoxo de um humor melancólico, é isso que a gente vai encontrar. Ele fala muito do Brasil. Ele tem poemas como Belém do Pará, Ouro Preto, ele vai cantar o Brasil. Ele vai cantar Recife, Belém, o Mangue no Rio de Janeiro. A maioria desses poemas estão em libertinagem. Uma obra que ele publica em 1930 e que realmente é um marco na poesia do Bandeira e na literatura brasileira. Em toda a produção literária do Bandeira, o que marca mais é a libertinagem. Em libertinagem, ele vai plenamente assumir o verso livre, quer dizer, característica do modernismo. E em libertinagem, ele, enfim, se apresenta como um poeta modernista. Essa característica do verso livre, do modernismo, ele já começa a apresentar em Carnaval, que é o segundo livro dele. No primeiro, Cinza das Horas, Bandeira ainda é marcadamente simbolista parnasiano. Depois ele vai romper com esse simbolismo, inclusive com o parnasianismo. Em Carnaval ele já rompe, ele vai começar a praticar o verso livre, que ele faz mais frequência, com mais ênfase, em ritmo dissoluto. O próprio nome do livro, Ritmo Dissoluto, já fala dessa quebra do ritmo do verso tradicional. E aí, em libertinagem, ele explode como modernista. O Museu da URGS apresenta a exposição Bonfim, um bairro Muitas Histórias, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas até 1º de julho. A entrada é franca. Mais informações www.museu.urgs.br. Dias Gomes e Guimarães Rosa são 2 escritores que se destacam pela riqueza da linguagem utilizada em seus livros. Ambos recriam cenários e costumes através de palavras. A peça O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, é marcada pelo tom coloquial e pela oralidade, enquanto Manuelzão e Miguelim, de Guimarães Rosa, mesclam o erudito com o popular. São 2 novelas independentes. A primeira trata de um menino, o Miguelim, passando por uma história de iniciação mesmo na vida, inúmeras experiências de amadurecimento em relação à sua família, uma relação conflituosa com o pai,
né? E a segunda já é a outra ponta da nossa vida, a outra ponta da vida do ser humano, que é um senhor de 60 anos, um Manuelzão, que durante a promoção de uma festa na fazenda que ele é administrador, ele começa a refletir sobre a sua existência, a sua vida, fazendo um balanço geral sobre a sua trajetória. No Manuelzão, a reação do Manuelzão, quando escuta a história do boi bonito e do vaqueiro menino, é uma reação de uma nova esperança, um novo alento. É como se ele mesmo sentisse como o boi, ganhasse a liberdade como o boi ganha, né? Então ele que vinha amuado ao longo da história, a ponto de ficar pensando, né? Festa de Manuelzão, todos se divertem, ele não. Ali naquele momento ele como que revigora, como que ele remoça. Então, se nós temos de um lado a cena na qual o Miguelinho deixa de ser criança e passa a ser adulto, metaforicamente, nós temos lá no Manuelzão a cena na qual o Manuelzão deixa de ser o velho, deixa de ser o adulto já acabado, já cansado, e volta a ser o moço, a ser o jovem. Então essa obra me parece ser bastante marcante por tratar, e é uma das coisas que Guimarães Rosa, como projeto, fez, inclusive em outras obras, momentos importantes da trajetória da vida das pessoas, né? Aquela iniciação da infância, um momento de descoberta, amadurecimento pelo sofrimento, mas muitas vezes, que é o caso do Miguelinho. É como se a história daquele menino caminhasse até um ponto de dependência máxima do irmão, que é um irmão menor, e com a morte causando um sofrimento impensável em relação ao protagonista da história, tu tem um desdobramento dessa história numa espécie de crescimento do personagem. Ali, de certa maneira, e com algumas passagens posteriores, como quando o Inhobeiro quebra as gaiolas do Miguelinho, né? E quando o Miguelinho então resolve não mais ser criança, ele vai crescer, né? A gente pode apontar como uma espécie de arco máximo da história dentro do livro. A cena final do Miguelinho é uma cena muito emblemática, porque o médico, o José Lourenço, ele vem e percebe o Miguelinho olhando de maneira estranha, que nunca ninguém tinha percebido. O Miguelinho era míope, muito míope, né? E ele tira o óculos e dá para o Miguelinho. É o progresso chegando. E a partir daquele momento o Miguelinho passa a olhar com os olhos do progresso, né? Então, esse olhar do progresso também é um dado importante. A gente consegue perceber o sentimento brasileiro da construção de Brasília, o sentimento, né, do que as pessoas estavam vivendo naquele momento, onde eu vou levar para o sertãozão todo o progresso nessa cena do Miguelinho. Guimarães Rosa se notabilizou por conseguir, mesmo dando esse tratamento a essas comunidades, esses personagens mais distantes do nosso dia a dia, atingir ali o tratamento de dramas humanos mais amplos, que a gente convenciona chamar de tratamento de dramas, de questões universais dentro daquele universo rural ali tratado. Dias Gomes, ele se aproveita um pouco, não só do jeito de falar do sertanejo, mas mais do que isso, da maneira de pensar e da maneira de ver o mundo do homem sertanejo. Isso, é claro, está presente, por exemplo, no Guimarães Rosa, em absolutamente toda a obra dele. Inclusive no Manuelzão e Miguelinho, que é o que está sendo solicitado como leitura obrigatória no atual vestibular. Zé do Burro, ele tem que cumprir uma promessa. Zé do Burro tem que levar a cruz, né, uma cruz da sua terra, do seu lugar, da sua moradia, até uma igreja de Santa Bárbara. E ali colocar a cruz para dentro da igreja. Só que ele não fez a promessa para Santa Bárbara, ele fez para Santa Bárbara através de Iansã, um terreiro de Iansã, correspondente, né, de Santa Bárbara, Nomblé. O que acontece? Ele fez essa promessa e vai cumprir. Então tem uma situação que é a intransigência do padre, que diz, não, aqui não entra. Fez promessa, um processo de animismo, fez um processo de correspondência para bruxaria, de correspondência para candomblé, isso aqui não é a religião católica. E não permite entrar. Então, cria uma tensão, um conflito entre duas esferas culturais no Brasil. Para o Zé do Burro era tranquilo, né? As duas coisas estavam integradas. Para o padre, não, tem que ficar separadas. Que é um processo de miscigenação cultural, de mistura cultural, que é problemático até hoje, e de aceitar essa raiz africana. Dias Gomes dá uma dimensão popular até um pouco maior, ao fazer com que a promessa tenha sido feita para curar um burro. É um amigo dele que era um burro. E aí dá um certo humor, uma certa tensão, mas tem uma unidade, uma tensão trágica. E a outra coisa é que é uma peça muito bem elaborada, né? Ela consegue congregar num único dia todo momento de desfecho do conflito mesmo. Aquela repercussão do Zé do Burro, ele vai tomando consciência, repercute na cidade. Tem as figuras que ele ironiza do jornalista, tem a figura do bonitão, que é
um cafetão, e aí vai repercutindo e aí ganha realmente força a peça. Dias Gomes, ele dizia que a peça dele, O Pagador de Promessas, não é uma peça anticlerical, embora haja um padre e depois um monsenhor bastante inflexíveis, que são os antagonistas, que são aqueles que realmente impedem a realização do desejo de pagar a promessa por parte do Zé do Burro. Apesar de tudo isso, da igreja não ser pintada com cores muito favoráveis, não só nessa peça, mas em outras do Dias Gomes, ele afirmava claramente que não era uma peça anticlerical, mas sim ela era antidogmática, num sentido mais amplo. Isso é importante ressaltar também. Ou seja, ele era uma peça que buscava funcionar como uma espécie de fábula contra qualquer tipo de inflexibilidade, de ortodoxia e também de opressão. Cristóvão Tesa e Rubem Fonseca são os autores contemporâneos exigidos no vestibular da URGS. Ambos situam suas obras em cenários urbanos e exploram temáticas conflituosas. O Filho Eterno, de Tesa, retrata a relação de um pai com seu filho portador de síndrome de Down. Os contos presentes em Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, mostram a violência brutal existente em todas as camadas sociais. A primeira grande característica do Rubem Fonseca é a utilização de narrativas em primeira pessoa. Grande totalidade, quase totalidade desses contos são em primeira pessoa, e onde o narrador, portanto, é o personagem. Mas a surpresa, o fato realmente impressionante de Rubem Fonseca é que cada personagem fala com uma linguagem diferente do outro, cada narrador tem uma linguagem diferente do outro, de acordo com a sua classe social, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua profissão. Isso é muito difícil de ser feito e ele conseguiu isso. Portanto, o marginal vai falar com o marginal, o intelectual vai falar com o intelectual, um advogado envolvido com o crime vai falar como um advogado envolvido na área do crime. Cada narrativa tem um tipo de linguagem. Esse já é um fato que colocaria Rubem Fonseca acima da média do que estava se produzindo naquele momento no Brasil. Na época, foi uma enorme transição, porque era a literatura do Brasil antes e depois do Rubem Fonseca. Acho que o Rubem Fonseca tem que ser entendido como um cara que moderniza, transforma a literatura no Brasil e torna ela muito mais ágil, muito mais presente do que ela era. Há pelo menos 3 contos no Feliz Ano Novo que são exatamente os contos mais famosos. Eu até devo dizer que não são os contos que eu mais gosto. Mas um que é o próprio conto, título Feliz Ano Novo, narrado por um marginal, que, no entanto, já se explica como ele pode narrar o conto, porque ele tinha um ginásio, que em 1975 corresponderia, talvez hoje, à faculdade. Né? Ele narra um assalto feito numa noite de Ano Novo, juntamente com 2 outros marginais, o Zequinha e o Pereba, invadem uma casa, as casas ainda eram relativamente desprotegidas naquela época, eles invadem fortemente armados e cometem toda sorte de violência e de barbáries, estupram, matam, fazem uma aposta para saber se um sujeito que morre com um tiro de calibre 12, cano cerrado, uma espingarda, gruda ou não gruda na parede, revelando o mais absoluto amoralismo. Esta será uma característica bastante chocante na obra do Rubem Fonseca. Os seus criminosos, seja a que classe pertence, eles são visceralmente amorais. Temos a questão do indivíduo esmagado, né, opresso, cujos sonhos são desfeitos pela realidade, né, indivíduos condenados a uma solidão, indivíduos que frequentemente se queixam da ausência de pai, de mãe, que estão sozinhos no sentido pleno da palavra, né, sozinhos em meio à multidão e sozinhos também porque os seus vínculos e seus laços familiares estão todos desfeitos. E temos, por fim, uma insinuação desse tema, que depois seria um tema muito forte, digamos assim, de uma narrativa de estrutura policial. Não é propriamente uma narrativa policial, mas de estrutura policial. Há um crime, há criminosos, há detetives, e nesta ciranda infernal acaba o autor, acaba o Rubem Fonseca, de alguma forma privilegiando ou ficando visivelmente do lado de alguns indivíduos que preservem, digamos, um espaço ético, né? uma última dimensão moral em meio ao lodaçal onde estão inseridos. O texto do Rubem Fonseca é um texto violento, é um texto com agressão, com sexo, e por que não, sabe? Se o cinema oferece sexo e violência para os adolescentes, a TV oferece sexo e violência para os adolescentes, o jornal oferece sexo e violência para os adolescentes, as músicas oferecem sexo e violência para os adolescentes, a literatura vai oferecer a moreninha,
Aí não dá, né? Então que se ofereça a Rubem Fonseca, e por que não ser uma porta de entrada para o mundo literário, e que não é, obviamente, só sexo e violência, porque o Rubem Fonseca tem uma competência literária inquestionável. O Filho Eterno já não é o livro mais recente do Cristóvão Tesa, ele recentemente publicou um romance novo, mas é talvez aquele que deu mais prestígio a esse escritor do Paraná. O Cristóvão Tesa é um escritor paranaense e ele está, vamos dizer assim, muito envolvido com a literatura produzida naquele estado. No caso desse livro, a gente pode realmente confirmar uma série de dados realistas. Quer dizer, o Cristóvão está falando dele mesmo, está falando da esposa dele, está falando dos filhos dele. E não é só isso, quer dizer, ele vai falar do fato de um filho que tem deficiência, né, que sofre de síndrome de Down. Ele vai falar do processo do nascimento dessa criança. Ele vai falar de um clube de futebol da cidade de Curitiba. Enfim, tem uma série de elementos que tu associa não só à vida do próprio autor, como vamos dizer assim, ao ambiente da época, o que ele está narrando, né? E fatos, inclusive, da vida social brasileira. É um homem que se forma pai, tem que aprender a ser pai porque ele tem um filho com síndrome de Down, né? Nasceu com trissoma 21. E ele vai da negação disso, de não aceitar o filho, até o momento em que ele se dá conta, o filho já é um pouquinho maior, que ele se dá conta que ele não pode ver o seu filho. Um dia o filho desaparece. E aí ele se dá conta que aquele que um dia, inclusive, ele chegou a desejar que o filho morresse, passa a causar a morte dele caso desapareça. Então isso toca assim num ponto crucial, muito corajosamente, que é de lidar com aquilo que é a diferença. E essa diferença ser incluída e ser aceita. Aí ele chega a ponto de dizer assim, o problema não é do menino, do Felipe, o problema, né, o narrador mostra, o problema é do pai, que tem que aprender a aceitar o filho como ele é e não como ele gostaria que fosse. As duas grandes personagens são o Felipe, o menino, né, e o pai, né, o que é o narrador. É interessante o seguinte, que também é uma construção literária muito bem feita, porque o menino, que vai se tornando homem, inclusive ele vai crescendo, ao final da história ele já é adulto, ele não fala, né, em primeira pessoa, ele não tem oportunidade de falar em primeira pessoa. E o autor até faz questão de destacar como é que ele vai construindo a linguagem, né, como é que ele vai se dando conta de quem ele é. Mas isso não diminui, embora ele sempre se apresente de um modo indireto e essa apresentação seja problemática, em nenhum momento nós deixamos de entender essa pessoa. Ele representa uma literatura de ponta, né? Ele representa aquilo que a literatura brasileira está fazendo hoje. Não é a única, vamos dizer assim, tendência da literatura brasileira, mas é uma tendência muito forte, essa, sobretudo, da narrativa em primeira pessoa, de cunho confessional.